Salve, salve aos inconformados com as coisas desse mundo. Eu tava aqui meditando. Eu vou trabalhando, vou andando, eu vou meditando o tempo todo. A mente ela não para. A parábola de Jesus. Quando a gente fala da Bíblia, de Jesus, de Deus, todo mundo já se refere à religião como, como Deus fosse da religião, Jesus fosse da religião. Depois eu vou fazer um vídeo falando a respeito de Deus e Jesus, essa separação que a gente coloca, Deus, Jesus e Espírito Santo. A gente coloca como um trio, um triângulo ali. Mas eu estava pensando na parábola, quando Jesus chegou numa cidade e cobraram impostos deles ali, né? Jesus pegou e mandou seu discípulo descer, abrir a boca do peixe e pegar as moedas referente ao imposto daquele lugar. E aí o discípulo foi lá e pegou as moedas e trouxe, pagou os impostos. As moedas, como aquelas moedas estavam na boca do peixe. Se a gente for trazer isso para a limitação humana, nós vamos imaginar que Jesus materializou aquelas moedas na boca do peixe. Mas aquelas moedas nunca teve na boca do peixe. Aquelas moedas, ela sempre esteve em Jesus, na mente dele, né? Porque a gente costuma olhar para fora. Então, para aquelas pessoas ali, eles olharam que a moeda estava lá fora, na boca do peixe. Mas ela nunca esteve lá, né? A moeda nunca esteve lá. Jesus, ele olhou para dentro, né? Então, ele conseguiu materializar aquela moeda, ou aquelas moedas. Então, se a gente em geral conseguir olhar para dentro e não olhar para fora, porque estamos habituados a olhar os físicos, as coisas físicas, as coisas que a gente pode tocar, as coisas que a gente pode ver com o olho, com o espelho da face, né? Que o olho é mental, o olho é na mente. O que a gente tem na face é só um espelho que manda o reflexo para a mente, né? Então, se a gente não focar no espelho da face, a gente vai conseguir ver coisas extraordinárias nos olhos mental. Então, aquelas pessoas ali, eles olhavam para fora. Por isso eles conseguiram ver a moeda lá fora, na boca do peixe. E Jesus olhava para dentro. Então, dentro dele ele já sabia. Essas moedas não estão lá, elas estão aqui. A gente está falando de moeda física porque a parábola fala sobre isso, né? Então, Jesus já sabia. Ele tinha a certeza de mover uma montanha. Por isso, o discípulo encontrou a moeda na boca do peixe. As pessoas doavam dinheiro para Jesus. Já viu? Doavam dinheiro. Tô na rua aqui e tem que estar olhando no retrovisor aqui, porque a gente nunca sabe quem tá vindo, né? As pessoas doavam dinheiro e etc para Jesus, é tanto que Judas era o tesoureiro, né? Mas as pessoas nunca conseguiram enxergar as pessoas vivendo com Jesus. Cara, que louco, mano. Nunca se conseguiram enxergar que Jesus materializou aquela moeda ali para pagar os impostos. Não precisou de ninguém dar para ele.
Mas as pessoas não conseguiram enxergar isso, que ele materializou as moedas dos impostos. As pessoas não conseguiram enxergar que ele multiplicou o vinho, né? Transformou o vinho em água e multiplicou. As pessoas não conseguiram enxergar que ele multiplicou os pães e peixes. E as pessoas continuavam doando moedas para Jesus, dinheiro, né? Recursos financeiros. Na minha mente, eu fico imaginando assim, cara, Jesus devia olhar para essas pessoas e falar assim, meu, como eles são muito, mas muito limitados. Eles não conseguiram enxergar nada do que eu fiz. Eles não conseguiram enxergar que tudo que eu fiz nunca teve lá fora. Sempre teve em mim. Sabe? Tipo, nunca teve lá fora. Não. O vinho nunca teve naquele barril lá. Era água. Ele transformou e multiplicou. Ó, que doideira. Aquilo estava lá? Não, ele multiplicou. Aquilo porque estava nele, não estava lá. Se tivesse lá, ele não multiplicava. Você já conseguiu multiplicar alguma coisa lá fora que você não tem acesso? Não. Sabe? Os pães e peixes, como ele conseguiu multiplicar? As pessoas nunca conseguiram entender, velho. Que ele multiplicou os pães e peixe naquele deserto. E olha, as pessoas insistiam em doar. Eu não tô dizendo. É que esse vídeo aqui, na verdade, eu não vou me desculpar, porque esse vídeo aqui não é para todo mundo. Certo? Esse vídeo aqui não é para todo mundo. Infelizmente. Né? A gente queria que todo mundo conseguisse entender um pouco assim, sabe? Mas não é para todo mundo. A maioria das pessoas vão nascer, crescer, viver, morrer. E para eles Deus é um velhinho que tá lá de barba branca, cabelo branco, esperando lá no céu, sabe? Deus é aquele justiceiro que ele é o juiz, o advogado, ele é o condenador, ele é o acusador, né? Então tem pessoas que vão viver a vida inteira pensando nisso. Então esse vídeo não é para essas pessoas. Esse vídeo é para quem busca o despertar, o conhecimento. O conhecimento sem querer usar Deus como seu justiceiro, né? Então, uma vez a mulher falou para mim, Deus vai cobrar de você. Ela me devia e ela falou para mim que Deus ia cobrar de mim, porque eu falei algumas coisas para ela. Fazendo um vídeo já entrei em outro assunto. Deus vai cobrar de você. Oxi. E ela é crente, ferrenha, sabe? Aquelas. Deus vai cobrar de você. Eu falei, oxi, mas eu não fiz nada para Deus. Como é que Deus vai cobrar de mim? Hã? Entendeu como as pessoas vê Deus? Tipo, Deus vai fazer aquilo que eu quero. Deus vai condenar alguém que eu não gosto. Que eu não gosto. Entendeu? Não é assim. E aí, voltando no assunto, as pessoas não olharam para dentro, olharam para fora. Eles olharam para o físico de Jesus e não para o espírito, porque o espírito de Jesus era farto, rico, e Jesus sabia quem era. Aí as pessoas continuaram doando dinheiros. Tinha até o tesoureiro, né? É tanto que o tesoureiro era quem era. Então, ele só conseguia ver aquilo que estava no saco. Ele não conseguia ver aquilo que estava na mente. Ele só conseguia ver, na verdade, aquilo que o espelho facial consegue ver. Ele não conseguia ver além do espelho facial. Por isso que Judas era Judas. E aí as pessoas doavam. Assim a gente vive. A gente quer alguma coisa, mas você está buscando lá fora. Você está buscando as coisas lá fora, tipo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer e construir e juntar R$ 1 hoje, 10 amanhã, 50 para eu construir uma riqueza. Para quê? Você vai acabar com a sua saúde, você vai passar nesse mundo aqui, a maioria das pessoas que nós vive 60, 70 anos, 80.
A gente geralmente começa a despertar, a maioria, né? Uma minoria desperta mais cedo, mas a maioria começa a despertar ali por volta dos de 30 anos para cima, e uma maioria esmagadora a partir dos 40, no meu caso, a partir dos 40. Então, a maioria não vão despertar, mano. E é puto, cara, que você consegue olhar para as pessoas assim, e às vezes você evita até de falar sobre alguns assuntos, sobre algumas coisas, porque o que acontece? As pessoas vão achar que você é louco, sabe? E tem hora que você fala assim, cara, isso beira a insanidade. Mas é doideira, velho. As pessoas acham que você é louco, então você evita de falar algumas coisas, de conversar com algumas pessoas. Às vezes você tá falando a respeito de algumas coisas e as pessoas, eles começam a te cortar, sabe? Te cortar no meio, cortar o assunto, sabe? Botar outro assunto no meio. Falar, não, tá bom, entendi, entendi. E aí você encerra o assunto, sabe? Porque as pessoas não estão preparadas. E você sai dali e fica, puta, mano, que dó. Que dó que essa pessoa não consegue olhar pra dentro. Que dó que essa pessoa não, talvez não vai conseguir olhar pra dentro. Eles vão olhar sempre pra fora, sabe? E não vão conseguir olhar pra dentro. É isso aí. Eu vou falar pra você, é muito ruim, cara. É muito ruim quando você começa nessa trilhar esse caminho, porque tudo pra você fica chato. As pessoas não começam mais a te entender, sabe? Se dá vontade de ficar só, dá vontade de ficar no escuro. É doideira, mano. E você sabe que é normal, né? E a tendência é só piorar. Por isso que beira a sanidade às vezes. Bagulho. Beira a sanidade, porque nem você se entende. Você olha lá pra trás, assim, alguns tempos atrás, e você se olha agora e você fala, cara, doideira, mano. Eu nunca consegui enxergar isso. Por quê? Né? Mas é o que é.